Meus caros colegas, minhas cordiais saudações, tudo bom? Galera da Atenas, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos lá. Muitas vezes eu boto um asterisco muito grande nisso em sala de aula, né, e nas minhas equipes, sobre esse tópico, né, que a gente chama de pergunta de ouro. Muitos atendimentos, galera, não dão certo por uma razão muito simples. Muito simples. As empresas respondem, os colaboradores, né, respondem antes de entender o que foi perguntado. Né? Lembra ontem que eu falei, e também no treinamento de líderes, que eu falei ouvir para entender e não ouvir para responder? No slide 3 eu falo, gente, olha só, a gente tem que entender o seguinte, não adianta tentar modelar a realidade ao nosso bel prazer. O cliente sabe o que ele quer e cada vez mais ele sabe mais, né? Foi até uma brincadeira na lateral da sala assim, será que ele sabe mesmo? Aí eu fingi que não entendi, né? Porque eu sei que muitas vezes o usuário ele não sabe o que ele realmente quer. Mas muitas vezes a empresa responde sem entender o que o cara quer. Responde sem entender. Então fica aquela coisa meio separada. Meio separada. Então, assim, pra gente pensar num jeito disso acontecer, qual seria a melhor solução para o cliente agora? É uma pergunta simples. Aconteceu um problema? Legal, qual seria a melhor solução para você agora? Normalmente, galera, assim, na maioria absoluta dos casos, o que vem como resposta? Vem como resposta a ideia de me dá um desconto ou diminui a minha prestação, alguma coisa dessa natureza. Se for possível, faremos. Se não for, não tem jeito, ok? Então, isso é um processo e esse processo precisa ser revisto. E nesse momento a gente precisa entender que o cliente é um ser humano e que ele tem as expectativas dele e que a gente tem que atender sempre que possível. Então, assim, vamos tentar entender qual é a demanda. Reuniões de alinhamento, puxar informação. E mesmo assim tem hora que não dá certo, galera. Acontece também. A gente tem que entender isso. A gente tem que ir mais suave nessa parte, porque realmente acontece, são seres humanos, são pessoas que pensam diferente, são jeitos diferentes de fazer as coisas. Então essa é uma regra de ouro, eu uso ela muito, né? Assim, às vezes até é natural a gente entregar algo que a gente não quer, né? Para evitar um mal maior com o cliente, né? É necessário às vezes entender que há um erro, tudo isso é muito natural, gente. Erros acontecem. Agora, é importante a gente entender o seguinte: perguntar pro cara, o que resolveria o teu problema hoje, seu fulano de tal, dona fulana de tal? Qual seria o processo que resolveria o teu problema hoje? Tal, tal. Às vezes não, tá, galera? Às vezes nada resolveria o problema, a pessoa só tá mal mesmo, só não gostou e pronto, fim de história. E fazer o quê? Também acontece. Ninguém do atendimento é perfeito, ninguém da venda é perfeito, ninguém do operacional é perfeito, ninguém do administrativo é perfeito, ninguém do RH é perfeito, ninguém. Ninguém é perfeito. Mas a boa fala nisso tudo é a gente entender. Ok, eu não sou perfeito, mas qual a melhor solução seria para você? Mesmo que essa solução seja péssima para você. Ok? Mas lembra, a regra que fica é a regra da empresa. Se for, olha, não pode dar desconto, não pode dar desconto. Se for, não pode dar isenção, não tem problema. Não pode abrir chamado, não pode abrir chamado. Não pode passar o contato do técnico direto, não pode. Então, não pode, não pode. Beleza? Vamos que vamos?